Pode falar. Também concordo com ele. E até então eu já vi uma pregação dizendo que a palavra cemitério significa local de descanso, local de dormitório. Dormitório. E realmente, até os judeus realmente creem dessa forma. E quando a pessoa morre, a pessoa dorme até que Deus chame a pessoa para o julgamento. Então há esse consenso, né? Que a gente morre, a nossa alma fica no lugar de descanso, né? Então vamos ver aí como é que eles percebem isso, como é que eles entendem isso, para a gente ver o porquê dessa heresia que eles levantam. Além da doutrina da guarda do sábado que a gente falou na última aula, o adventismo do sétimo dia diverge dos evangélicos em mais 3 pontos, que são o estado da alma após a morte, o destino final dos ímpios e de Satanás e a obra de expiação. O estado da alma após a morte. Vamos ver o que eles entendem a respeito disso. Gente, vamos passar. Tá passando a chamada aí pra galera? Hoje a secretária é você, né? Tá responsável. Tá bom. Tá Ela bom. nem gosta. Nem gosta, eu sei. Vamos lá. O adventismo ensina que após a morte do corpo, a alma é reduzida a um estado de silêncio, de inatividade e de inteira inconsciência. Prestem atenção, porque a Bíblia vai falar uma outra coisa a respeito disso. Preste atenção. Isso é, entre a morte e o momento em que nós passamos pela ressurreição, os homens... Todo mundo assinou? Página 7, no meio. O estado da alma após a morte. Página 7? Logo na primeira. Entre a morte e a ressurreição, eles acreditam que os mortos dormem. Esse ensino contradiz totalmente 2 textos, principalmente. O primeiro está lá em Lucas 16, do verso 19 a 30, que está falando sobre o quê? Sobre o rico e Lázaro. Estão lembrados? Quem encontrar, leia aí, por favor. A gente entender por que é que a Bíblia não apoia isso. Leu o trecho todo? 19 não. Pode ler. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e que me molhe. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu:
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso aí, o que a gente vai perceber nesse texto? Primeiro ponto, né? Esse texto fala de uma história de um rico e de um mendigo, chamado Lázaro. E ele mostra que o rico estava no Hades e o mendigo estava num lugar de descanso. E aí acontecem algumas situações no texto que chamam a nossa atenção. Se os adventistas dizem que a pessoa está lá dormindo, que ela não fica num momento de inteira inconsciência, de inatividade, de silêncio total, o que o texto está mostrando para a gente? O texto bíblico está mostrando para a gente exatamente o contrário. Quando eles dizem que é um momento de total inatividade, ou seja, a pessoa fica totalmente inerte, paralisada, não tem movimento nenhum, não sai, não anda, não levanta, o texto está dizendo o seguinte: lá, levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Clamou por misericórdia, no versículo 24. Sentiu sede, sentiu-se atormentado, rogou em favor dos seus irmãos que ficaram aqui na terra, e ainda tinha lembrança dos seus irmãos. Quer dizer, esse homem que estava lá no Hades, ele tinha total consciência de tudo que estava acontecendo com ele via tudo o que estava acontecendo à sua volta, e mais, ele ainda tinha preocupação com as lembranças da vida que ele teve aqui na terra. Ele se preocupava com a família, com o futuro, que eles não fossem para o mesmo lugar que ele. Então, se a gente tem esse texto rico que mostra tudo isso com todos esses detalhes, por que é que essa outra doutrina vai dizer para a gente que a gente fica quando morre, fica num lugar onde você não vê nada, fica inerte, que você não tem participação de nada, você não sabe de nada que está acontecendo? Não bate o pensamento deles, o entendimento deles com o que a Bíblia afirma. As expressões dormir ou sono, usadas na Bíblia para tipificar a morte, falam da total inoperância dos mortos para com os acontecimentos normais da terra. Isso quer dizer o seguinte: eles estão mortos ou estão dormindo, eles podem observar tudo o que está acontecendo aqui embaixo, mas eles não têm como influenciar nada disso aqui embaixo. Nada que está acontecendo aqui, eles têm como fazer qualquer coisa para mudar, para melhorar, para piorar. Isso é até importante, porque quando a gente chega na doutrina de Kardec, não é? Que eles falam a respeito dos espíritos que ficam atormentando as pessoas, que vêm, que entram na casa, que não larga a casa e que não deixa a pessoa dormir, que, não é? Ou ajudando, né? Algum parente ajudando, né? Quer ajudar para tentar evoluir e tal, tudo isso. Depois a gente vai ler, vai ouvir isso também. Então não existe essa possibilidade. Você está consciente do que está acontecendo, você está vendo o que está acontecendo, mas você não tem como interferir. Não tem como de jeito nenhum sair do estado que você está e passar para outro. Vir aqui embaixo na terra, visitar os parentes, não existe isso, não tem isso. Se a Bíblia está dizendo que tem um grande abismo, não tem como. Não tem como. Olha aí. E nunca para com aquilo que faz parte do ambiente onde estão as almas desencarnadas. Eles não têm condição, as almas desencarnadas, elas não têm condição de sair daquele ambiente onde elas estão, daquele lugar onde elas estão, para interferir no plano terreno, tá? Mas ali onde elas estão, elas têm total consciência. Elas sabem de tudo, elas veem tudo o que está acontecendo. Para pensar numa coisa. Todo mundo diz, a gente ouve isso a vida inteira, que o inferno é um lugar de quê? De tormento, de dor, de sofrimento, não é? O texto fala que esse homem está apavorado, está atormentado nesse lugar onde ele está, e ele anseia por água. Ele está atormentado naquele lugar, ele tem consciência. Ele sente tudo o que está acontecendo naquele lugar. Se não fosse assim,
Se quando a pessoa estivesse num lugar tão terrível quanto o inferno, ela não tivesse percepção de nada, consciência de nada, não soubesse, não sentisse nada, de que adiantava ir para lá? Faz sentido. Não é? Que diferença faz? Não vai estar sentindo nada mesmo, se dança. Só para pensar. Assim como o subconsciente dessas pessoas continua ativo, enquanto o corpo está apenas dormindo, a alma do homem, essa aí, não cessa a sua atividade quando o corpo morre. Vamos ler lá Eclesiastes 9:6, está aí inclusive na apostila, que diz assim: amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso é para mostrar que uma vez que essa alma se desprendeu do corpo, morreu, você morreu, a alma está lá naquele local lá de descanso, não tem como você fazer absolutamente nada com relação a esse plano terreno aqui. Nada. Não tem como interferir em nada. A palavra de Cristo na cruz ao ladrão arrependido, lá em Lucas 23:43, vai dizer assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Há uma prova da consciência da alma imediatamente após a morte. O que dorme na verdade é o corpo e não a alma. Quando Jesus afirma para aquele homem: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Se não houvesse consciência da alma, de que adiantaria? Da mesma forma, você ir para o inferno sem consciência, sem sentir nada, sem perceber nada, ou você estar no paraíso, da mesma maneira, sem perceber, sem sentir, sem ver? Sem consciência, você não sabe onde é que você está, você não percebe nada. Qual o benefício de você estar no paraíso ou de você estar no inferno? Existe essa percepção o tempo todo, você está consciente o tempo todo do que está acontecendo à sua volta. Mateus 27:52 vai dizer assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Daniel 12:2 também vai dizer: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. É que a alma ressuscita. A alma vai ressuscitar. Por quê? Porque ela está num lugar de descanso. Quando chegar o dia do nosso julgamento, o que vai acontecer? A terra vai dar aos que nela estão, não é? Vai devolver todo mundo vai comparecer lá, ó, para ser julgado. Quem merecer o céu, parabéns. Quem não merecer é o horror eterno. Não é isso? É isso aí. Como é que eles entendem o destino final dos ímpios e principalmente de Satanás? Como é que eles entendem isso? Spicer, que é um dos mais lidos escritores adventistas, depois pega aí a lista de chamada quem chegou agora, hein? Escreve assim: o ensino positivo da Sagrada Escritura é que o pecado e os pecadores serão exterminados para não mais existirem. Haverá um novo universo limpo quando estiver terminada a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Não vai acontecer aniquilamento. Morte e separação são coisas distintas de aniquilamento. Morte física é quando o corpo se separa do espírito. Morte espiritual é a separação do espírito do homem de Deus. É o caso de uma pessoa sem Jesus. Entenderam o que está sendo falado aqui? A morte espiritual é o afastamento do homem de Deus. É isso, o homem sem Deus já está morto. Por que é que o texto bíblico diz assim, que quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, morto espiritualmente,
Você estava vivo, você bebia, você fumava, você ia pro pagode, pro forró, você fazia um monte de coisa, desfilava na Sapucaí, fazia um monte de coisa, estava vivo, mas estava morto espiritualmente. Morte eterna é a separação para sempre, ou banimento do espírito no corpo ressuscitado da presença e principalmente da influência de Deus. Eu acho que isso é uma coisa tão terrível, né? Você falar de morte eterna. É horrível isso, não é? Morte eterna. É morto para sempre, sem a menor possibilidade de estar com Cristo. Morto para sempre, longe para sempre. Isso é horrível falar sobre isso. Já pensou nessa possibilidade? Eu ouvi às vezes a minha avó falando assim, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai sentir falta de muita gente. A gente vai sentir falta de muita gente que a gente achava que ia encontrar por lá e não achou o caminho, errou o caminho. Por onde será que anda essa gente? É a famosa morte eterna. Não vai chegar de jeito nenhum no destino final. Botou o CEP errado. Botou o CEP errado, não vai chegar lá de jeito nenhum. Vamos lá. O destino final dos ímpios e de Satanás, a gente está vendo aqui, para os dois primeiros tipos de morte. Gênesis 2,17 vai dizer assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. 1 Timóteo 5,6: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo estando viva, está morta. Efésios 2,1: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Lucas 15,32: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A doutrina da expiação. Anotem aí, vocês não estão com a apostila. Façam uma anotação. O bode Azazel. Está na apostila porque você imprimiu, né? Cadê a galera aí que não imprimiu nada? Esperta. O bode Azazel. Ó. Como é que era feita a expiação dos pecados no Antigo Testamento? Quem lembra? Eram cobertos. Isso aí, os pecados eram cobertos. Vamos lá. A expiação dos pecados, segundo a doutrina adventista, é feita tanto por Jesus como por Satanás. Isso é forte, hein? Satanás agora tem a função de expiar pecados também. Vamos lá. Baseado em Levítico 16, de 5 a 10, 15 e 21, os sabatistas declaram que o primeiro bode, o sacrificado, é tipo de Cristo. Ele tipifica Cristo, ele aponta para Cristo. Enquanto que o outro, o bode emissário, sabe o que é o bode emissário, não sabe? Aquele que no final o cara pega o bode, solta no meio do deserto, o bicho morria lá. Esse é o bode emissário. Vamos lá, vamos ler Levítico 16 para a gente entender isso. Levítico 16, de 5 a 10. Quem achar aí pode ler. Aí outra pessoa lê Levítico 16, 15 e outra lê Levítico 16, 21. Vou ler o 5. Tá. E da congregação, 16, 5 a 10, né? Uhum. E da congregação dos filhos de Israel, tomara 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e o porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma
pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Quem é que vai ler o 15 aí? Versículo 15. Depois degolará o bode da expiação que será pelo povo e trará o seu sangue para dentro do véu e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícies dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícies. Até qual? E o 21? É 15? E 21? É. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Olha aí. Então eram 2 bodes, um era sacrificado e o outro era largado lá no deserto para morrer sozinho, tá? Então ele está dizendo assim, o primeiro bode que vai ser sacrificado, ele aponta para Cristo, enquanto o outro bode emissário, ele representa Satanás. Afirmam que Deus lançará o pecado dos remidos sobre o diabo, que vai para o inferno, onde será aniquilado pelo fogo. A verdade é que os 2 bodes representam 2 fases da expiação de pecados, tá? A primeira, a oferta pelo pecado através do bode que morre, Hebreus 9, 28. Quem é que vai ser o esperto que vai achar rapidinho e vai ler? E a segunda é a transferência do pecado para o bode emissário, Isaías 53, 6. Separa aí, já deixa na agulha também para a gente ler. Hebreus 9, 28, quem achou, lê. Isaías 53, 6. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Isaías 53, 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus expiadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão. Só o 6 só. Na próxima página, página 8, a gente vai continuar lendo, porque ele está falando sobre o texto de Levítico que já foi lido. Hebreus também está aqui, 53, Isaías também. O Salmo 103, versículo 12, diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Portanto, é um grande absurdo supor que o diabo é quem vai levar sobre si o pecado. Hebreus fala sobre isso, que é Cristo que leva os nossos pecados. Pois a Bíblia diz que foi Jesus que levou sobre si os nossos pecados.
1 Pedro 2,24 vai dizer assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A Bíblia o tempo todo afirma que é Cristo que leva os nossos pecados. Eu não sei de onde eles tiram isso, de que Satanás tem um segundo papel nessa expiação aí de levar pecado também. Pega os pecados e leva para o inferno. Isso não tem base bíblica nenhuma, em texto nenhum. Eles consideram o Novo Testamento? Eu nem sei te dizer. Porque se eles tomam como base É igualzinho. A Bíblia é a mesma? Ele só tem um problema que eles têm os escritos lá que equiparam com a Bíblia, tem o mesmo pé de vontade com a Bíblia, igual os mormons, né? Sim, mas Mas a a dúvida Bíblia é é porque assim, se eles levam a ritmo antigo, eles desconsideram o sacrifício de Jesus. O tempo todo. O tempo todo. Eu acho que o problema é a distorção. Esses livros separados, eles distorcem muito o que diz a palavra de Deus. Eu tinha até ganhado aquele livro dos mormons, né, levado para a mas eu estava percebendo isso, que há muita distorção, pegam trechos, versículos, não pegam o conteúdo todo, e aí montam uma narrativa, uma história sobre... Justamente por causa dessa questão de pegar versículo isolado, né, que você não observa o contexto, e aí você acaba criando uma doutrina em cima daquele texto isolado, sem considerar o restante. Eu até entendo todas elas, só que então desconsidera-se o Novo Testamento. Desconsidera-se a principal. regra principal é essa, desconsiderar o sacrifício de Jesus, porque uma vez que eu considero, eu não vou pegar versículos isolados do Antigo Testamento, mais ou menos não é assim? E aí eu vou ler o Novo e vou considerar o Novo a todo tempo, né? Que é explícito o Novo, né? O grande problema é não dar crédito a Jesus. Não, exatamente. Exatamente. Conclusão: como a gente pode observar, o Adventismo do sétimo dia é uma seita muito perigosa para o cristão desinformado, desconhecedor das verdades bíblicas. Isso porque eles fazem uso da Bíblia com um único propósito: confirmar as suas doutrinas através da escolha, da heresia, de algumas passagens e versículos, fugindo totalmente das verdades bíblicas, conduzindo muitos ao engano, à condenação eterna. Adventismo, sabatismo não é uma denominação cristã. Jesus não tem nada a ver com Satanás. João 14:30 vai dizer assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Cuidado, aí vem os adventistas, os sabatistas, eles nada têm de nós, os evangélicos, os amantes da Bíblia Sagrada. Então, o maior problema de tudo isso que a gente viu aqui é essa questão de você pegar um texto bíblico, um versículo separado, isolado, não considerando o contexto, tá? E aí, a partir daquele texto isolado que se pegou, cria-se uma doutrina em cima daquilo. Isso é um grande perigo. Então, quando eu digo para vocês que a gente precisa mais do que nunca ler a Bíblia, nós estamos fazendo seminário, mas tem que ler a Bíblia. Tem que conhecer o texto bíblico, porque às vezes uma coisa assim muito simples passa desapercebido e aquilo ali está levando mesmo para o inferno. Se você não tiver conhecimento, você vai dar ouvidos a esse tipo de ensino e vai acabar se deixando levar. Vamos falar um pouquinho sobre o catolicismo? Alguém quer fazer algum comentário, algum acréscimo em cima disso que a gente acabou de ler? Gente, estou estudando uma Bíblia. Tem uns conhecidos que são adventistas. Eles usam muito assim, fazendo muitas obras, por exemplo, para encobrir alguma coisa que eles fazem diferente da igreja. Aqui em São Gonçalo, que no nosso tempo era escoteiro, negócio, que agora eles são os gravadores de não. Eles controlam aqui bastante parte de São Gonçalo. Ensinam várias coisas, levam para assim, acampamento, tem muita coisa. Então, uma amiga nossa aqui, as duas meninas são. Mas é interessante, a história do Benedito, nem pensa que é a essa assim, não é da igreja de Benedito, o pessoal todo, aquela roupinha escoteira antigamente, faz muitas obras, um alimento, tanto isso aqui, para compensar essa parte que o senhor não estuda, né, acaba entrando. Hoje eu fui fazer uma visita num condomínio, e aí quando eu cheguei lá,
É uma distância bem grande do portão principal até a casa onde eu fui fazer a visita. Um condomínio muito grande. Aí quando eu cheguei lá, eu passando pelos portões das outras casas, eu ouvi uma celebração que estava acontecendo, uma missa em uma casa. E aí eu passei devagarinho para observar o que estava acontecendo, né? Fiquei olhando, então uma capelã montou uma mesa, tudo direitinho, como se fosse uma missa mesmo. E era um casal de velhinhos, muito velhinhos mesmo, que moram naquela casa. E ela estava celebrando uma missa para eles, foi levar a Eucaristia para eles, celebrando a missa e tal, falando. E aí eu passei bem devagar e fiquei prestando atenção naquilo, no cuidado, sabe, que a igreja teve, né, de celebrar a missa para eles ali, porque eles não estão podendo frequentar a igreja, ir à igreja nesse momento da pandemia. Então, levou a missa para eles. E aí eu estava observando, que eu estava conversando com um pastor, que ele é presbiteriano, e ele falou assim: na minha igreja, a maioria dos membros são idosos. Uma igreja muito antiga e tal, a maioria tem muito idoso.